Olá, queridos, graça, paz e prosperidade sejam da paz de Cristo Jesus a todos vocês. Bem-vindos ao nosso canal e à nossa quinta de batalha espiritual. Como sempre, todas as quintas-feiras, às 20 horas, estamos aqui com um videozinho de até 30 minutos para informar, para ensinar, para debater, para fazer você refletir sobre temas de batalha espiritual. São vários, né? Batalha espiritual é amplo, não é só expulsar demônio na igreja. Nós temos intercessão profética, nós temos batalha espiritual, nós temos guerra de território, nós temos batalha espiritual nos ares, nós temos guerra geopolítica, tudo que tem acontecido no mundo também tem coisas espirituais por trás. Então é muita informação e eu convido você sempre a estar aqui, se inscrevendo, sendo ativo no nosso canal. Também, se quiser e puder, ser parceiro, nos apoiando no canal. Você é inscrito aqui? Se inscreva também na TV Palavra Viva. Já é inscrito na TV Palavra Viva, mas está chegando aqui pela primeira vez? Vou ser redundante, se inscreva aqui e lá, tá bom? Para que você possa ser notificado, para que você possa ser avisado que um vídeo novo, um material novo chegou para você. Temos cortes da resenha todos os dias também. A resenha que acontece ao meio-dia na TV Palavra Viva, vem para cá o corte, ou seja, o melhor que nós tivemos durante a resenha, às 20 horas, todos os dias de segunda a sexta, excetuando quinta, quando tem a quinta de batalha, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito recorrente. Muitas pessoas já me pararam e perguntaram, tanto no YouTube quanto ao vivo, em seminário, congresso, mensagem: pastor, eu tenho um sonho recorrente, estou com um pesadelo. Pastor, eu tive um sonho ontem, estou tentando lembrar, não consegui, mas sei que me incomodou muito. Isso é espiritual? Vale a pena me preocupar? Todos os sonhos é um aviso de Deus? Todo tipo de pesadelo é o diabo que está tentando me perseguir? Como funciona isso? Nós vamos falar um pouquinho sobre essas questões. Sonhos e pesadelos, até quando eles são espirituais e até quando eles são psíquicos, são humanos. Aguarda a vinheta que já voltamos. Em 1899, Sigmund Freud, o pai da psicanálise moderna, escreveu um livro sobre sonhos. Foi lançado em 1900. E hoje você tem, parece que no mercado, se eu não me engano, 2 volumes, um de capa verde e um de capa vinho vermelha, falando sobre a questão do sonho no inconsciente, no pré-consciente e no consciente. O que Freud estava tentando explicar? Que o sonho, na verdade, os sonhos, são avisos de coisas que estão acontecendo conosco em nível pré-consciente e nível inconsciente. Porque nós, infelizmente, às vezes e por muitas vezes, negamos ou fugimos de problemas. E com isso, a nossa mente, que é complexa, né? Com o nosso cérebro, a nossa alma, nosso coração, nossos sentimentos, essa junção, essa profusão de várias facetas que há em nós, tentam falar conosco através de sonho, porque é um momento que estamos no pré e no inconsciente. E aí vem figuras, vem linguagens, vem filmes, vem roteiros, aqueles filmes malucos, né? Que às vezes filmes de terror, vem aqueles sonhos que você faz em pé sem cabeça, mas na verdade se você pudesse fragmentá-los. E aí para isso tem até uma técnica, né, dissociativa, associativa, quando o psicanalista ou o psicólogo ou o terapeuta deixa a pessoa expressar seus sonhos, suas colocações, e ele, com a sua técnica, sua formação, consegue entender e vai criando aqueles quebra-cabeça, vai criando uma imagem. E aí, depois de algumas sessões, consegue-se entender algumas coisas dentro do atendimento do paciente. Mas, além da questão psicológica, terapêutica, além da questão da terapia, da psicoterapia, há também sonhos espirituais? Sim, claro que há. E como é que eu consigo discernir um sonho psíquico, um pesadelo, de um sonho espiritual? Vamos lá, não é uma regra básica, deixando bem claro isso. Interpretação de sonhos na Bíblia fala muito a respeito do discernimento de espíritos. Quando a gente fala de interpretação de sonho, de José, de Daniel e de muitos outros homens de Deus ou profetas, nós temos que entender que estamos falando de um discernimento dado pelo Espírito Santo, para que haja a compreensão e qual é o sentido daquele sonho, qual é o sentido da visão. Lá em Jó fala assim: que reclama o homem, ou Jó não, um dos seus amigos vai argumentar lá junto de Jó, que reclama o homem que Deus não fala? Deus fala.
Deus fala por visões, por sonhos, no meio da noite, e o homem não entende. Sim, Deus fala através dos sonhos também. E como eu posso entender que eu estou tendo um sonho e ele é de revelação, ele é profético, ele é um aviso, ele é um ataque, ou ele é uma linguagem do meu inconsciente, do meu pré-consciente, algo que eu não estou vivendo? Vamos entender. Primeiro, quando há uma linguagem recorrente e você tem figuras que são associativas, o que são figuras associativas? Pai, mãe, um amigo, uma amiga, e essas pessoas aparecem no seu sonho, mas elas não são elas, ou seja, elas não cumprem o papel que elas cumprem na tua vida, elas cumprem outro papel. Elas podem ser, dentro do seu sonho, uma pessoa ruim, alguém te perseguindo, alguém te acolhendo, alguém de alguma forma sendo seu antagônico, elas podem parecer como um ser estranho, você pensa até que está tendo sonhos de alienígena. Então tudo isso significa que na verdade você, o seu inconsciente, o seu pré-consciente está usando essas figuras para tentar falar com você, chamar a tua atenção, porque quando usa um rosto conhecido, isso te impressiona, e ao te impressionar, o seu sistema inteligente, aquilo que você tem que é dividido em consciência, pré-consciência e inconsciência, está tentando te dar um recado para dizer que você precisa resolver alguma coisa na sua vida que você não está resolvendo. Então esse é o sentido, claro, resumidamente, né, gente, o assunto é vasto, é muito grande, mas isso é resumidamente, uma forma de você entender por que às vezes você sonha com alguém que morreu. Eu sonhei com alguém que morreu, será que isso é um sonho espiritual? Não, nem sempre. Por vezes, esse sonho com alguém que morreu é justamente para trazer uma pessoa querida, uma figura de autoridade, alguém com quem você andava, gostava, tinha carinho e respeitava muito. Então, o seu consciente não entende isso, não aborda isso dessa forma, mas o pré e o inconsciente sim abordam isso de forma muito ampla, generalizada, mas ao mesmo tempo que faça com que te alcance no sentido de você parar para pensar naquele tema. Então isso pode ser resolvido com profissionais da área, com pessoas especializadas, com pessoas que têm técnicas e metodologias, formação para lhe ajudar a entender esses sonhos. Porém, quando é sonho espiritual? Quando é que eu sei que um sonho é espiritual? Olha, os sonhos espirituais, diferente dos sonhos psicológicos, eles têm um sentido muito completo. Eles têm avisos bem íntegros, eles possuem apontamentos bem precisos, diferente dos sonhos quando a gente está com algum problema psicológico, quando a gente está passando por um momento emocional, que às vezes na nossa concepção não faz sentido. E eu vou explicar isso para você de uma forma bem direta, para que você compreenda a luz da palavra de Deus. Quando você vê a história de José é linda, né? Você vê um menino que é o 11º filho de Jacó, Israel, mas é o mais velho da sua mãe, lembrando disso, né? As pessoas fazem uma confusão, mas José não era o mais novo? Sim, José era o mais novo entre 12, ou quase o mais novo era Benjamim. Mas da sua mãe, José era o mais velho. Havia José e Benjamim, de Raquel. E naquele tempo, você tem que entender que duas eram concubinas, né? Bila e Zilpa. E Raquel e Lia, que são irmãs, eram esposas. E se Jacó escolhesse Raquel como a sua preferida, os filhos de Raquel seriam os primogênitos. E é isso que acontece. Né? Por isso que José, ele será aquele que vai tomar a frente, apesar de ter Judá, Rúben, Simeão e outros mais velhos que ele, mas é ele quem vai tomar porque ele é o mais velho de Raquel. Mas vamos entender o mistério de José. José começou a ter sonhos. E é interessante que os sonhos de José eram sonhos que todos podiam interpretar, apesar de não usar imagem dele, imagem humana. Nós vimos trigo, nós vimos sol, lua, estrela, e todos que ouviam os sonhos de José entendiam, seus irmãos, seus pais, e isso trouxe até raiva aos irmãos ao ponto de vendê-lo. Por quê? José teve um sonho muito claro, apesar de usar de imagens simbólicas e às vezes até mesmo arquetipia, como o arquétipo, como é o sol e a lua, no caso a mãe e o pai, estrelas se curvando a ele. O próprio pai pergunta: José, é isso mesmo? Você está dizendo que eu e sua mãe vamos nos curvar para você, José? Mas ele não tinha culpa. O sonho que ele teve foi esse, porque você vai ver isso lá no final de Gênesis, quando todos seus irmãos vêm e se curvam para ele, e todos vão depender dele morando em Goshen, lá no Egito.
José, ele tem um sonho e é tão fácil que ele e todos que estão ao redor dele compreendem. Há sonhos que virão sobre nós e serão tão fáceis de entendimento que você não vai precisar pedir, Senhor, eu quero interpretação. O que você precisa é calma, é você ter tranquilidade. Sonhos são coisas que você, quando eles te marcam, você tem que parar. Qual o nosso pior problema ou qual o nosso problema? É que a maioria de nós tem a vida corrida. E quando nós temos sonhos ou pesadelos, e são claros demais, a gente precisa parar. Sabe aqueles minutinhos da manhã? Eu vou te dar uma dica. Quando você tiver um sonho que te impressionou muito, um sonho que marcou muito você, pega papel, pega caneta e aborda como um esboço de mensagem, como se fosse pontos de uma prova, aborda ali, coloca as principais imagens e falas. Se você tem um smartphone e tem gravador de áudio, grava como se fosse um jornalista. Meu sonho hoje foi assim, dia tal, aconteceu isso. Guarda esse sonho, escreve, porque depois que você começar o dia e que você for fazer muitas coisas, o que é que vai acontecer? As imagens do dia a dia, as discussões, os problemas que você vai resolver, eles vão se intrometer no seu sonho. Então o seu sonho, depois de 2 horas, ele já não está com a interpretação correta. O seu sonho já não está totalmente visível para você, porque você depois disso, depois do café, você atendeu o telefone, você mexeu no WhatsApp, você foi no Facebook, você fez uma série de coisas que infelizmente contaminou as suas últimas imagens, a interpretação que você tinha viva, você acabou de acordar. Esse momento de você lembrar do sonho, esse é o tempo de você gravar, se te impressionou. Se não tem nada a ver, vida que segue, vai trabalhar, vai viver sua vida e deixa isso para lá. Por que isso é importante? Porque Deus pode estar falando contigo, o Espírito Santo pode estar falando com você com uma linguagem paralela. Pode estar usando arquétipos, sim, como eu falei, pessoas que morreram, pode usar o pastor, pode usar a mãe, o pai. O Espírito Santo pode se revestir durante um sonho de uma presença que você a respeite, porque a gente precisa de coisa tangível. O Espírito Santo, como diz Jesus para Nicodemos lá em João no capítulo 3, ele é como o vento, ele sopra onde quer, você não vê, você não pega, você não sabe. Então, por vezes o Espírito Santo vai tomar, sim, no seu sonho, a figura de alguém que você estima, respeita, para falar com você, para te dar conselhos, para te avisar de coisas. Então é importante que você guarde todos os detalhes desse sonho, porque ele será de grande valia para você. É um aviso, é uma mensagem profética, então você precisa guardar isso. Você vai ver que José depois, na mesma história, ele vai para a cadeia, injustamente, é claro. E lá ele tem o padeiro e o copeiro. Os dois têm sonhos e nenhum dos dois entende seus sonhos. E José, de uma forma com Espírito Santo e com discernimento de espírito, José consegue entender que um será recolocado ao seu posto e outro morrerá. As figuras são bem estranhas, porque a do padeiro são corvos justamente vindo pegar os pães, e o corvo é um animal imundo no Antigo Testamento, é um animal de agouro, na Idade Média é usada por bruxas. Tadinho do corvo, o corvo acaba tendo uma imagem muito ruim, é um pássaro que Deus fez, mas ele tem uma imagem muito ruim naquele momento. E quando você entende que há coisas ao seu entorno que representam coisas ruins e coisas boas, você precisa entender o que significa. Os corvos vindo sobre o padeiro significava justamente o final da sua vida, porque é um animal de rapina, é um animal que infelizmente vive de carniça. E José, com uma interpretação muito aguçada, com uma sensibilidade, diz assim: olha, você infelizmente acabou para você. Você não vai voltar a servir o rei. E ali ele interpreta os sonhos. Por fim, o grande finale de José é interpretar o sonho do próprio faraó, que não entendeu. Realmente, hoje a gente olhando, parece que é muito fácil interpretar o sonho de faraó. Mas imagine você interpretando o sonho de faraó, faraó falando de vacas gordas, vacas magras. Parece loucura, né? Parece sonho de feijoada, né? Comeu feijoada, entrou na churrascada, agora sonhando com vaca gorda, vaca magra. Não, mas José tinha a excelência do discernimento de espírito. Quando você tiver um sonho desse esquisito, que você olha assim e diz: gente, eu não estou entendendo, está sem nexo, vai ver que esse sonho não tem nada a ver com Deus. Olha, não descarte logo um sonho. Preste atenção. Fale com Deus. Espírito Santo, eu tive um sonho, me incomodou, eu não estou conseguindo interpretar, está esquisito. Me ajude. A minha experiência nessa área profética vai dizer algumas coisas para você. Dentre elas, o Espírito Santo possivelmente pode fazer você sonhar novamente no mesmo tema, não a mesma coisa, mas com o mesmo tema de uma forma muito mais ampla. 2,
O Espírito Santo pode te interpretar isso de forma clara durante o momento que você estiver descansando. Preste atenção, quando uma imagem, uma mensagem, ela te perturbar por algum motivo, para tudo, vá para um lugar calmo, descansa, relaxa, fala com Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai reavivar as imagens, vai falar com você, vai começar a te dar interpretação daquilo que você sonhou. É importante que você faça isso. E 3, o Espírito Santo pode usar um profeta, pode usar uma irmã, um irmão, alguém que tenha sensibilidade profética e fazer a você entender o sonho que você teve. Mas é importante que você dê atenção quando você compreende que é uma linguagem, que é uma mensagem tentando ser dita a você. Outro grande ícone que temos na Bíblia sobre relação de sonhos, interpretações e outras mais é Daniel. Daniel chega menino na Babilônia, né? Transportado, levado, transladado pós-guerra e vai para a Babilônia como um dos excelentes filhos dos príncipes de Israel, junto com Mesaque, Sadraque e Abednego, na verdade, Ananias, Azarias e Misael. Chegando lá, Nabucodonosor, que é o grande imperador de Babilônia e daquele mundo da época, tem sonhos perturbadores e gera inclusive um decreto dizendo que se os magos, né, os sábios, os entendidos, os astrólogos e todos mais não interpretassem seus sonhos, se veriam em situações difíceis. Então Nabucodonosor chama e ninguém consegue interpretar, até que Daniel aparece pela primeira vez no cenário do governo e interpreta o sonho de Nabucodonosor. O sonho, em primeiro momento, não parece muito difícil, mas a interpretação na íntegra é o que é mais complexo. Você compreender o significado das coisas, compreender que alguns sonhos eles têm métricas, eles têm passagens de estágio para outro. Então, quando Daniel interpreta, por 2 vezes Daniel vai interpretar o sonho de Nabucodonosor, e quando Daniel interpreta a questão da estátua, que ele vai falando justamente que aquilo ali são governos que vão se passando um ao outro até chegar ao último. Daniel não só está interpretando o sonho de um rei, olha que coisa interessante, Daniel está interpretando um ato escatológico, Daniel está interpretando o momento que ele está vivendo e está interpretando justamente uma mensagem extremamente profética, indo até o fim dos tempos. O governo romano e os governos que sucederão, as grandes potências, até que Cristo venha, volte, esmague tudo e coloque sob o estrado dos seus pés. Daniel é tido com muito respeito porque essa era uma das grandes características e capacidades que Daniel tinha, além de ser um homem de oração. Então eu quero falar um pouquinho para você que em batalha espiritual, quando a gente entra na área dos sonhos, nós também atravessamos o mundo espiritual. Nós também atravessamos poderes, porque como Deus fala conosco por sonhos também é uma característica profética. Os demônios também, eles ficam muito incomodados, porque são literalmente mensagens secretas. Porque a profecia, ela é falada, ela é propalada, ela de alguma forma ela é dimensionada. O sonho não, o sonho ele fica dentro, ele faz do sonhador um receptáculo, e aquilo fica dentro dele. A informação mais intrínseca está lá no mais profundo inconsciente, está lá nos sentimentos, está no coração. A profecia não, ela é jogada para fora e a quem tiver ouvidos, a quem interessar, vai embora. O sonhador não. O sonhador profético, aquele que tem sonhos proféticos, ele tem muitas informações, porque o sonho não traz só informação daquilo que foi entendido. Ele tem outras informações subliminares, ele tem outras informações mais profundas ainda. E quanto mais você interpreta, mais ainda você consegue compreender as miudezas, né, os meandros daquele sonho. Então é sempre importante você entender que quando você tem o chamado profético em sonhos ou interpretação deles, ou interpreta para os outros, ou também você sonha para interpretar, e quando Deus quer falar, quando o Espírito Santo quer falar, e mesmo quando a sua psique quer falar com você, pode haver interferência se você, olha, a última quinta de batalha espiritual, o capacete da salvação. O capacete da salvação é quando você está blindado, é quando você está fechado, porque com certeza poderá haver, se você for uma pessoa qual Deus estará usando de forma tremenda nessa área de interpretação, de sonhos, de visualizações, de acesso espiritual a informações profundas, com certeza alguns
espíritos malignos poderão tentar te confundir. Ainda mais se você estiver no meio de uma família, no meio de pessoas que infelizmente não comungam da mesma fé, não comungam da mesma visão e infelizmente, não buscam a Deus da forma como você tem tentado buscar. Pode haver sim confusão. Uma das estratégias dos demônios, quando você é um profeta, quando você tem sonhos proféticos, quando você tem visões, quando você tem a sua relação com Deus de interpretação é boa, é te confundir. Te confundir como? Lançando setas na sua mente, se você estiver com a sua mente não blindada. Usando pessoas para desmentir o que você sonha, ou, se não desmentir, zombar, rir, falar que isso aí é bobeira. Esquenta não, isso é normal. Você vê Jeremias, por muitas vezes foi acusado de falso profeta, que as mensagens dele eram falsas. Então, haverão momentos em que você poderá ser confrontado no seu contexto profético. Mas aí, deixa eu explicar uma coisa sobre sonhos para você. Sonhos, na verdade, eu poderia dizer que são segredos. Por que são segredos? Porque estão dentro de você, como já disse há pouco tempo atrás. E você deve tomar muito cuidado para quem, quando e onde você conta seus sonhos. Aí volta a José. Há que haver um cuidado muito especial, porque o sonho é uma mensagem pessoal. Ela é profética, mas ela é pessoal, ela faz parte de você, ela faz parte da sua psique, ela faz parte do seu contexto de alma. E quando você vai contar sonhos a quaisquer pessoas, ou para uma pessoa que não está preparada para ouvir, ou ela tem um entendimento errado, você pode provocar ciúme, raiva, você pode provocar espanto, e é importante que você tenha em si a interpretação antes de você sair falando para as pessoas, porque muitos não compreenderão seus sonhos, e aí você pode sim ser como José, hostilizado, porque as pessoas vão entender que na verdade você inconscientemente é arrogante, que você inconscientemente está perdido, que você inconscientemente tem desejos ruins com elas, e não é. Você sonhou que algo ruim vai acontecer com alguém, tome cuidado ao falar sobre isso. Você teve um sonho com um pastor em que você viu o pastor pecando. Possivelmente o pastor ainda não pecou. É um aviso para ele que ele está à beira do pecado. Se você não souber interpretar direito, o que você vai dizer? Você vai chegar na igreja e dizer assim: eu tive um sonho com o pastor pecando, acho que o pastor está em pecado. Olha, você não sabe se o pastor está em pecado. Ele pode estar à beira do pecado, ainda não cometeu o pecado, e Deus te deu um sonho porque você é intercessor, porque você se preocupa com ele, porque você ora por ele, porque você tem alguma ligação com ele, mas ele ainda não pecou, você não sabe disso, mas você acabou interpretando isso de forma e passou à frente correndo. Cuidado, calma, calma, calma. Todas as vezes que tivermos sonhos, repito, ore, pare um tempo, interprete. Se não conseguir interpretar, peça ao Espírito Santo para te ajudar, para que você possa interpretar da melhor maneira possível, da forma real. Porque senão haverão ataques, sim. Sempre há ataques na mente. A nossa mente, infelizmente, ela é um mundo, ela é um universo sem porta. Porque quando Paulo fala para blindar a mente, blindar a nossa consciência em Cristo Jesus, é para que a gente possa botar portas, para que a gente possa colocar portas em volta da nossa mente, do nosso cérebro, das nossas emoções. E às vezes somos tão imaturos que sonhos que Deus nos dá, sonhos que Deus nos promove para avisos, para abençoar vidas ou para nos preparar para algo que está vindo, a gente acaba estragando tudo, não tendo a maturidade e a capacidade de entendimento. Em cima disso, você precisa entender que você também é atacado espiritualmente, né? Nós deixamos esse último bloco para falar sobre ataques espirituais, ataques psíquicos na sua mente, na sua psique. Quando você está fragilizado, quando você está, de alguma forma, passando por problemas difíceis, quando você está enfrentando aí situações complexas, dificuldades no casamento, dificuldades financeiras, dificuldades espirituais, dificuldades ministeriais, a gente fica para baixo, a gente fica perturbado, a gente fica, de certa forma, agoniado, e são esses momentos que cai a nossa defesa espiritual. De alguma forma a gente se estressa, a gente entra em estado de depressão, ansiedade, angústia, e Satanás começa a lançar dardos, né? Joga dardos inflamados sobre nós para que haja maior efeito. E se ele quer te derrubar, e isso aí não é nenhum tipo de novidade para o cristão, e se ele quer te derrubar, de alguma forma ele vai fazer de tudo para te desencorajar, né? Setas que vão provocar em você, setas psíquicas que vão provocar em você não só pensamentos ruins, mas sonhos
sonhos de perseguição, sonhos de que está caindo, sonhos de que está lutando com monstros, sonhos de que você está sendo perseguido por um leão, por um urso, por uma pantera negra, por uma águia gigante, por um falcão, sonhos de que uma serpente então vem demais, serpente, escorpião é bem simbólico, rato, serpente, preguiça, tudo lagartixa, jacaré, esses sonhos assim geralmente eles simbolizam demônios mesmo, né? Literalmente são demônios atrás de você e você está numa luta e você acorda como? Cansado, esbraforido, orando, pegando o Salmo 91, desespero total, mas calma, você precisa ter paz nessa hora. Se você tivesse esses pesadelos, esses sonhos, acordou 3 da manhã, 4 da manhã, 1 da manhã, não importa o horário, ore, fale com Deus, Senhor, blinda a minha mente, não é eu repreendo o demônio. Primeira coisa que você tem que pedir, Senhor, blinda a minha mente. Senhor, eu preciso que a minha mente esteja ligada a Cristo Jesus. Senhor, eu preciso que o meu cérebro esteja agora, quimicamente, eletricamente, comandado pelo Espírito Santo. Eu preciso que o meu ser, todo o meu ser, o meu corpo, a minha fisiologia, ela descanse em Ti. Que você possa buscar esse comando e dar esse comando e se submeter ao comando do Espírito Santo e de Jesus Cristo, para que você nessa hora não fique sobressaltado e ao invés de tentar amenizar, diminuir e entender o que está acontecendo, fique mais ainda atribulado nesses meios de sonhos. Ocorre isso porque, infelizmente, nós baixamos a nossa imunidade espiritual. Quando a gente está cansado, decepcionado, angustiado, triste, abatido com alguma coisa, quando a gente também toma decisões erradas, porque muitas coisas é culpa nossa, né? A gente toma decisão errada, se precipita, fala demais, faz coisas que não deveria ter feito, ofende, cria uma situação ruim no trabalho, cria uma situação sabe, deflagra aí de repente uma inimizade fácil, de boba dentro do trabalho na igreja, e aí depois a gente fica meio chateado, deprimido, oprimido, não sabe voltar atrás, o orgulho dentro do nosso coração não deixa a gente voltar atrás, pedir perdão e amenizar as coisas. Então olha só, quando você tiver esses sonhos atribulados, antes de você só repreender, primeiro, Senhor, blinda a minha alma. 2, faça uma autoanálise. Por que estou tendo esses sonhos? Não seja vitimista. Quem é o vitimista? O diabo está furioso, o inimigo quer me derrubar. Olha, você não é a última cocada do tabuleiro, você não é a última Coca-Cola do deserto. Me perdoa, meu queridinho. Calma. Não é que o diabo está furioso, o inimigo se levantou, todos querem me derrubar. Para com essa autopiedade, essa autocomiseração. Sonda, meu Deus, e vê meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, e vai achar um caminho mau, com certeza. Senhor, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo no meu trabalho? Como é que eu estou me comportando lá na minha igreja? O que eu estou fazendo? Quais são as atitudes que eu estou tomando que de repente está provocando isso? Por que eu estou sendo hostilizado? Por que eu estou... Então você, quando começar a fazer essas perguntas, o Espírito Santo terá liberdade para te responder. Porque muitos desses ataques nos sonhos, eles vêm como setas, como verdadeiros dardos inflamados na nossa psique. Porque nós estamos fazendo algo, talvez não errado. Eu comecei um trabalho de evangelismo lá na favela, porque eu estou fazendo, eu estou confrontando poderes, estou levando óleo ungido, estou ungindo lá, olha só, sozinho. É isso mesmo? Tá aí mais 3 irmãos sem cobertura, é isso mesmo? Você entrou num território hostil de Exus, de tranca-ruas, de espíritos de morte, você vai ser atacado dia e noite, vai ser atacado conscientemente, pré-consciente e inconscientemente. Então você tem que entender, pergunte-se o que está acontecendo para eu estar tendo esses sonhos, esses pesadelos. E aí quando você encontrar a solução, quando você encontrar, a resposta, deva pedir ao Espírito Santo a solução. Se eu entendi que eu fui para esses lugares e comecei uma batalha espiritual no local hostil, com castas de demônio, eu não tenho a carcaça para isso, eu não tenho a cobertura espiritual para isso. Eu me meti nisso aí por quê? Não sei, nem eu sei porque que eu fui parar lá. Só que agora eu estou sendo atacado, então eu preciso achar uma solução. Qual é a solução? Cobertura espiritual, intercessão, jejum, melhor preparação, passos atrás. Numa batalha dá passos atrás, não é vergonha nem covardia, é na verdade sabedoria. E se Deus falar para você, dê passos atrás para que você tenha integridade física e psicológica. Se o problema é no trabalho, procure entender o que houve, o que você falou.
de quem você ouviu, o que você disse, o que você não disse, posicionamento que você teve, um posicionamento que você não teve. Muitas vezes, ambiente de trabalho é sensível, você não sabe, muitas pessoas com religiões diversas, você não sabe o que as pessoas fazem em casa, você não sabe para quem essas pessoas rezam, oram ou pedem favores, então você tem que tomar cuidado, faça uma autoanálise. Não estou pedindo para você ter medo, estou pedindo para você ter prudência e saber o que está acontecendo. Ao entender com quem, onde, como, com quais, você toma o que? Uma postura e pede a Deus: Senhor, me ajude a entender, mas agora me ajude a me posicionar. O que devo fazer? Pedir perdão? Conversar? Trazer a pessoa para perto de mim? Como é que é isso? Para que haja um cessar de ataque sobre você e esses sonhos não sejam recorrentes sobre a sua vida. Uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado é não ficar nunca, quando eu falo nunca, é nunca mesmo, tá? Encafifado, como diz a molecada aí, ficar, sabe, cegueirado, fissurado num sonho, porque, calma, sonhos são avisos, são visões, são momentos que você precisa parar para analisar. E aí você tem que saber se isso é psicológico, se isso é um momento que você está vivendo, se é fisiológico. Eu não abordei até agora porque no momento aqui não há essa necessidade, mas ações que são fisiológicas, ou seja, comeu um pratão de feijoada, meu querido, comeu um mocotozão, comeu até não querer mais meia-noite, não fez o processo digestivo no sistema digestório correto, você vai ter pesadelo. E isso aí não tem a ver agora com questões que você viveu ou está vivendo. Tem a ver com o processo fisiológico, aí entra a questão química, ou todo um contexto químico que faz você ter sonhos fragmentados. E é normal, porque é uma dispersão de emoção através de imagens, através de eventos, através de linguagens. Então você tem um sonho que é fisiológico, é natural. Todos sonham todos os dias. Eu não sonho, não, você não lembra. Mas todos nós sonhamos todos os dias por um processo de homeostase, justamente a liberação de emoções através do sistema fisiológico, do processo que você tem enquanto dorme. Isso é normal, é químico. Agora, estamos falando de questões psicológicas e questões espirituais, ao qual nós precisamos estar atentos. Se for psicológica, procure um profissional para te ajudar a entender isso. E ore, fale com Deus, que também Deus ajuda, o Espírito Santo também dá discernimento. Se é espiritual, é importante que você se posicione, se fortaleça, tenha capacidade de interpretar seu sonho, tenha capacidade de compreender o que está acontecendo nos seus sonhos, qual é o aspecto que está te levando a sonhar, ou por que você está sendo atacado, por que você está tendo pesadelos, porque você pode ter sofrido sim um ataque de feitiçaria, de bruxaria, você pode estar sendo atingido por feitiçaria da alma, por alguém que está apaixonado por você. Você pode estar sendo atacado por desejos e sonhos sexuais, sim, íncube e súcubo, não vamos falar disso hoje, é outro tema, mas você pode estar sendo sim assediado, obsediado por espíritos malignos de pombagira, de Zé Pilintra, o chumaré, homossexualidade, sexualidade exacerbada, prostituição. Então você precisa se libertar desses ataques espirituais que estão levando você a sonhar com orgias, com homossexualidade, com traição, com fornicação, com prostituição, com adultério. E é importante que você entenda que, infelizmente, se esses sonhos estão vindo a você, é porque em nível inconsciente isso ainda está dentro de você. Esses desejos estão escondidos dentro de você. E se estão escondidos, volta ao Salmo, vê se é em mim algum caminho mau. Se eu estou sonhando com prostituição, com adultério, com fornicação, com sexualidade, com homossexualidade, com orgia, eu tenho que limpar meu coração, limpar a minha mente. Coração que eu falo é o centro da alma, os sentimentos. Eu tenho que limpar mensagens que estão no meu cérebro, porque há anos atrás eu visitava site pornográfico, eu já fui em casas de orgias e hoje eu preciso parar com isso. Então eu preciso limpar, para que esses sonhos não tenham objetos e objetivos para lançar no meu inconsciente, no meu pré-consciente, enquanto durmo, essas mensagens. Porque isso perturba, isso infelizmente marca, isso influencia, isso mexe conosco todos os dias. É importante que você peça a Deus que dê a você interpretação, entendimento, que você faça uma autoanálise do que você está passando e tome as decisões corretas para que esses sonhos que incomodam a muitos de nós se dissipem da nossa vida. Se tiver que haver sonhos, que sejam sonhos da parte de Deus, que sejam avisos do Senhor, que seja algo que nos prepare para viver o melhor de Deus nessa terra e não pesadelos demoníacos como muitos de nós temos. Pois bem,
Terminamos aqui nossa quinta de batalha espiritual de hoje. Espero que esse vídeo abençoe sua vida. O tema é amplo, tá? Deixando bem claro que nós não abordamos nem 10% da quantidade de coisas que a gente poderia abordar. Mas podemos em outro momento trazer novamente o mesmo tema com outra abordagem, com outra percepção. Mas eu quero que você se inscreva, assine as notificações, seja um parceiro do canal, nos ajude e pegue esse link. Se te abençoou, a informação é boa para você, passe para outras pessoas, ajude o canal a crescer. A nossa meta aqui no YouTube é justamente crescer para que outras pessoas possam ser abençoadas através de tudo que é feito nesse canal. Se inscreva aqui no José Maurício, se inscreva lá na Palavra Viva, pois com certeza você será abençoado. Até a próxima quinta, na nossa quinta de batalha espiritual. Deus te abençoe, graça, paz e prosperidade sejam da paz de Cristo. Amém.